Ganga. Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas, Kavirajado Swami, por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O regresso do Senhor a Jagannatha Puri, verso 115. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Pashandi Javana Sihama Vaishnavahaya Tata Shana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo Vidyapati Janti Dasa Shri Gita Govinda Etina Gite Karana Prabhurananda. Shri Swarupa Damodara tinha o hábito de ler os poemas de Vidyapati e Chandidasa e o Shri Gita Govinda de Jayadeva Goswami. Costumava fazer Shri Chaitanya Mahaprabhu muito feliz ao cantar essas canções. Sangite Gandhava Samashastri Brihaspati Damodara Samarana Himahamati. Swarupa Damodara era um músico tão exímio quanto os Gandharvas e, ao discutir as escrituras, tinha a mesma postura de Brihaspati, o sacerdote dos deuses celestiais. Portanto, conclui-se que não havia nenhuma personalidade tão grandiosa como Swarupa Damodara. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Swarupa Damodara Goswami era muito habilidoso em música, bem como nas escrituras védicas. Chaitanya Mahaprabhu costumava chamá-lo de Damodara devido à sua bela voz e talentos musicais. Chaitanya Mahaprabhu deu-lhe o nome Damodara, adicionado ao nome dado por seu sannyasa guru. Por isso, ele ficou conhecido como Swarupa Damodara, ou Damodara Swarupa. Compilou um livro de música chamado Sangita Damodara. Advaita Nityanandaya Parama Priyatama Shivasadi Bhakta Ganderahaya Pranasama. Shri Swarupa Damodara era muito querido de Advaita Acharya e de Nityananda Prabhu, e era a vida e alma de todos os devotos encabeçados por Srivasa Thakur. Sei Damodara Siddhandavat Haila Charani Padya Shlokapadite Lagila. Swarupa Damodara, ao vir para Jagannatha Puri, caiu prostrado aos pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu e, recitando um verso, prestou-lhe reverências. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 7,
Vadyam vai Vishnu Shakti Drik, Vadyam vai Vishnu Shakti Drik, Nagaulabdha Varasharpa, Nagaulabdha Varasharpa, Abhayam Smaratam Idam, Abhayam Smaratam Idam. Gandharvam avaditadram, Gandharvam avaditra tatra, Vadyam vai Vishnu Shakti Drik, Vadyam vai Vishnu Shakti Drik, Nagalabdha Varasapa, Nagalabdha Varasapat, Abhayam Smaratam Idam, Abhayam Smaratam Vidam, Gandharvam avaditatra, Vadyam vai Vishnu Shakti Drik, Labdha Varasarpa, Abhayam Smaratam Vidam. Tradução, vamos repetir. Ali Rasatala, a região inferior do universo, Purukutsa, sendo dotado de poder pelo Senhor Vishnu, conseguiu matar todos os Gandharvas, que mereciam ser mortos, Purukutsa, recebeu das serpentes, a bênção de que? Todo aquele que se lembrasse desta história, que relata como Narmada, o levou à região inferior do universo, ficaria protegido contra o ataque das serpentes. Verso 4. Trasadasyu purukutso yo anaranyasya devakrits hariyashvastatsutas tasmat pragunothatribandana. Tradução, vamos repetir. O filho de Purukutsa, foi Trasadasyu, o pai de Anaranya, o filho de Anaranya, Haryashva, foi o pai de Praruna, Praruna foi o pai de Tribandana. Praruna foi o pai de Tribandana. Versos 5 e 6. Tasya satyakata putras Trishamkuriti Vishruta Pratasya Davatam Shapat Guru Goshikadrite Jasa Shasha Shirogata Swargam Ajapidi Vidrishyate Patita Vakshira Devaish Tenaivastam Vito Balat. Tradução, vamos repetir. O filho de Tribandana, foi Satyavrata,
foi Satyavrata, que se tornou célebre com o nome de Trishanku, porque raptou a filha de um Brahmana, quando ela estava se casando, seu pai amaldiçoou a tornar-se um Chandala, inferior a um Shudra. Depois, por influência de Vishwamitra, ele, em seu corpo material, foi ao sistema planetário superior, aos planetas celestiais. Porém, devido ao poder dos semideuses, voltou a cair. Entretanto, pelo poder de Vishwamitra, ele não chegou a completar sua queda. Mesmo hoje em dia, ainda pode-se vê-lo, suspenso no céu, de ponta cabeça. Que coisa, hein? Verso 7. Traishalanka Harishchandru Vishwamitra Vashishtayo Yamnitam Abhudyudam Vakshino Bahuvakshika. Tradução, vamos repetir. O filho de Trishanku foi Harishchandra. Devido a Harishchandra, houve uma desavença entre Vishwamitra e Vashishta. Que tendo se transformado em pássaros, lutaram entre si por muitos anos. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Vishwamitra e Vashishta viviam se desentendendo. Anteriormente, Vishwamitra era um kshatriya que, submetendo-se a rigorosas austeridades, queria tornar-se brahmana. Mas Vashishta não concordou em aceitá-lo. Dessa maneira, sempre houve discórdia entre os dois. Mais tarde, entretanto, Vashishta aceitou, devido ao fato de que Vishwamitra tinha a capacidade de perdoar. Vishwamitra o aceitou como Brahma. Certa vez, Harishchandra realizou um yagya do qual Vishwamitra era o sacerdote. Mas Vishwamitra, estando irado contra Harishchandra, tirou-lhe todas as posses, dando a justificação de que elas eram uma contribuição de Dakshina. Vashishta, entretanto, não gostou disso e, portanto, desencadeou-se uma luta entre Vashishta e Vishwamitra. A luta tornou-se tão severa que cada um deles amaldiçoou o outro. Um deles disse: tomara que te tornes um pássaro. E o outro disse: oxalá te tornes um pato. Assim, ambos transformaram-se. Assim, ambos tornaram-se aves. E devido a Harishchandra, continuaram a lutar por muitos anos. Podemos ver que um yogi místico tão grandioso
tornou-se vítima do gosto dos sentidos. E sábios tão elevados como Vashishta e Vishwamitra tornaram-se aves. É dessa maneira que o mundo material funciona. A Brahma, Bhuvanal, Loka, Punaravarti Nurjana. Dentro desse mundo material, ou dentro deste universo, por mais elevadas que sejam as qualidades materiais de alguém, ele deve sofrer condições tais como nascimento, morte, velhice e doença. Janamrityu Jaravyadhi. Portanto, Krishna diz que este mundo material é simplesmente miserável, do Kalayama Shashvata. O Bhagavatam diz que Padam Padam Yapi Padam. Aqui existe perigo a cada passo. Logo, como o movimento da consciência de Krishna proporciona ao ser humano a oportunidade de escapar desse mundo material, simplesmente cantando o mantra Hare Krishna, esse movimento é a maior bênção para a sociedade humana. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Shri Chaitanya Manubhistam Istavitam Jena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Dadati Swapadantikam. Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Gandharavam Avaditatra Vadyam Vai Vishnu Shakti Drik Nagal Labdhavarasarpa Abhayam Smaratam Vidam. Ali irá saltar a região inferior do universo Purukutsa. Sendo dotado de poder pelo Senhor Vishnu, conseguiu matar todos os Gandharvas que mereciam ser mortos. Purukutsa recebeu das serpentes a bênção de que todo aquele que se lembrasse dessa história, que relata como Narmada, a esposa dele, o levou à região inferior do universo, ficaria protegido contra o ataque das serpentes. Aí o filho de Purukutsa foi Trasfadácio, o pai de Anaranya. O filho de Anaranya foi Haryashva. O filho de Anaranya, Haryashva, foi o pai de Praruna. Praruna foi o pai de Tribandana. O filho de Tribandana foi Satyavrata, que se tornou célebre com o nome de Trishanku, porque raptou a filha de um Brahmana quando ela estava se casando. Seu pai amaldiçoou a tornar-se um Chambala. Chambala é um comedor de cachorro, inferior ao Shudra. Depois, por influência de Vishwamitra, ele, em seu corpo material, foi ao sistema planetário superior aos planetas celestiais. Porém, devido ao poder dos semideuses, voltou a cair. Entretanto, pelo poder de Vishwamitra, ele não chegou a completar sua queda. Mesmo hoje em dia, ainda pode-se vê-lo suspenso no céu de ponta cabeça. Traisham Kavohaish Chandru Vishwamitra Vashish Trayu Yan Nimitam Abhudyudan
Dakshinurbahu Varshikam. O filho de Trishanku foi Harishchandra. Devido a Harishchandra, houve uma desavença entre Vishwamitra e Vashishta, que, tendo se transformado em pássaros, lutaram entre si por muitos anos. Então, estamos ouvindo aqui essa descrição pormenorizada da dinastia do rei Mandata, com todos esses ingredientes, né? Muita história. E estamos ouvindo uma afirmação de Srila Prabhupada que, com muita clareza, nós podemos entender, dentro deste mundo material, ou dentro deste universo material, por mais elevadas que sejam as qualidades materiais de alguém, ele deve sofrer condições tais como nascimento, morte, velhice e doença. Jama, mrityu, jara, vyadhi. Jama, nascimento, vyadhi, doença, jara, velhice e mrityu, a morte. Então, vejam só o nível de toda essa gente aqui. E o que o devoto puro opina sobre essa vida, essa existência material? Qual é o valor de tudo isso? Eu acho que para nós, nada mais claro do que essa análise dessas personalidades num nível tão elevado como o Vashista, Vishwamitra, Somarimuni, o rei Mandata. Tudo isso aqui, esse Trishanku, pai de Harishchandra, que teve todo esse incidente aqui anterior, tem que ser muito poderoso para isso, né? Trishanku raptou a filha de um Brahmana na hora que ela estava se casando. Isso não se faz. O próprio pai dele, Tribanda, ficou muito bravo com essa atividade pecaminosa dele, amaldiçoou-o a tornar-se um Chambala, inferior a um Shudra. Mas aí, como o Vishwamitra era muito poderoso, pela influência do Vishwamitra, o Trishanku chegou aí para os próprios planetas celestiais com seu próprio corpo material. Os planetas superiores, celestiais superiores. Aí os semideuses não gostaram dessa, fizeram ele retornar. Porém, de novo, o Vishwamitra, o seu poder, salvou a pele do Trishanku. E aí, entretanto, pelo poder de Vishwamitra, ele não chegou a completar a sua queda dos planetas celestiais para os planetas inferiores, intermediários. Não caiu. Mas aí, olha o que nós ouvimos aqui do Bhagavata Shukadeva Goswami falando para o Parikshit Maharaj. Mesmo hoje em dia, ainda pode-se ver o suspenso no céu de ponta cabeça. Então vejam só o poder dessa gente toda aí. O que o Prabhupada está falando? Almas condicionadas, nityabadas, almas presas no universo cósmico material. Então a análise que a gente tem que fazer é a seguinte: se essas grandes personalidades estão sujeitas aí a Jama, nascimento. Nascimento significa sofrimento. Se não fosse assim, a criança já nasceria chorando. Jama. Já nasce chorando. Depois chora a vida inteira. Logo, muito cedo já começam as misérias. Muito cedo. Jama nasceu, aí já começa a aparecer doença. Vyadhi.
Tudo bem, vamos dando um jeito aqui, outro ali, sofrendo. Vai crescendo, mas se torna adulto aí, opa, agora se contar que a assim chamada adolescência é uma tortura, né, para alma condicionada na forma humana de vida. Né? Tanto é que adolescente é conhecido como aborrecente, né? Os aborrecentes, não os adolescentes. Isso é problema, problemáticos. Então a vida de problema. Sempre contrariado, sempre tendo que fazer o que não quer fazer, sempre sendo forçado a contrariar suas vontades. O adolescente fica muito bravo com isso. Mas, como escapar disso? Isso é miséria, não é? Isso é miséria, não é? Desde criancinha já experimenta a diátmica, a dibáltica e a didática da igreja. Tudo junto. Mal nasceu, já experimenta. Então, o que seria a diátmica? A diátmica é a miséria causada pelo corpo e pela mente. Então, a criancinha também chora de cólica, a criancinha também chora de dor, a criancinha também chora. E vai crescendo e continua chorando. Sério? Como ainda não está madura, a mente não tem muita influência, por enquanto, quando criancinha, mas o corpo é diarreia, é cólica, é vômito, é náusea. A criancinha sofre. Sofre no nascimento de ano. Está crescendo ali, mal começou, já está sofrendo. Sofre adibáltica peixe. Quer ficar com a mão na boca, a mãe não deixa, chora, fica brava. A mãe quer que coma, não quer comer, sofre, chora. A mãe quer que não coma, quer comer, sofre, chora. A adibáltica é miséria causada pelo outro. A própria mãe causando miséria para o filho. Por que a criança chora fazendo birra? Por quê? Porque ela está sendo contrariada, ela não quer fazer aquilo que a mãe está mandando ela fazer. Naquele momento, a mãe é a miséria dela, o pai é a miséria dela, ou não é? E quando vai crescendo como adolescente, isso aí fica mais enfatizado ainda, ou não? Não é assim? Miséria. Miséria. E a báltica causada pelo Zika vírus, pelo pernilongo, pelo Aedes aegyptus. O que ele causa? E mesmo que não seja aí um pernilongo carimbado, mas só se não perturbasse, a mãe não tinha que pôr uma renda em cima da criança para deixar ela dormindo, não tinha que pôr um ventilador, não tinha que ter a tomadinha, ter os cuidados para o mosquito não vir, porque o mosquito é a miséria, até da criancinha que está ali no berço, ou não é? A gente não pode tapar os olhos para essas verdades, essa é a realidade da nossa existência. Então, o nascimento gera sofrimento. Na verdade, a Camila Davis explica que o sofrimento começa quando a criança está dentro do ventre ainda da mãe, quando ela está sendo também picada por germes, está sofrendo dentro do ventre da mãe. A miséria começa a partir do momento que foi fecundado, a partir do momento que a alma entrou no corpo material, começou a desenvolver esse corpo material, começou a desenvolver a sua presente vida material, começou a miséria. Então, um jama, o sofrimento começa desde criancinha, não é? Vai crescendo, vai sofrendo. Fora as doenças, né? Viadinho. Imagine só, uma miséria causada por outra entidade viva. Imagina o susto que uma mãe leva quando vê que o seu filho, o seu bebê, tem o Zika vírus.
Imagina a frustração, o tamanho do sofrimento. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. E tantas outras, né? Tantas outras misérias. Tem doença de Chagas que passa pelo barbeiro, tem doença, tem todo tipo de sofrimento nessa vida material. Ah, mas as crianças são os anjinhos, é como que o anjinho não se livra dessas doenças todas, dessas misérias todas? Anjo não, se fosse um anjinho mesmo, nem passar por nada disso. Anjo. Alguém viu até hoje um anjo com zika vírus, um anjo com dor de barriga, sofrendo? Todo mundo vê um anjinho da garfinha voando, feliz, tocando a sua trompeta, tocando a sua harpa. Isso é o cadáver, é o anjo mesmo. Né? Isso aí tudo bem. É uma vida material onde também tem sofrimento. A prova foi essa aqui, ó. Qual foi a ordem aqui no caso para o glorioso incrível isso aqui, ó. Purukutsa, sendo dotado de poder pelo Senhor Vishnu, conseguiu matar todos os Gandharvas que mereciam ser mortos. Ele foi lá e pegou esses anjinhos, esses Gandharvas que estavam no planeta Rassapala, nos planetas inferiores, e matou, porque deveriam ter culpa no cartório, tinham que ser mortos. Aqui fala que mereciam ser mortos. Aí já, está vendo? Não salva ninguém, até os Gandharvas, até os anjos celestiais, os cantores celestiais, os músicos celestiais. Todo mundo sofre. Todo mundo sofre nesse mundo. Não tem quem está livre. A bênção foi essa aqui. Purukutsa se casou com a Narmada, serpente, que levou ele até os planetas celestiais. Ele deveria ter essa missão para cumprir, foi e fez. E quem se lembra dessa história fica livre, protegido contra outra adibáltica, as picadas das serpentes. Fica livre das picadas das serpentes venenosas. Aí, ó. Esse material é isso aí, Jama. Nascimento que começa dentro do ventre. O sofrimento. Jama. Vai nascer, já começou a sofrer antes de nascer. Quando nasce, sofre mais ainda, nasce chorando. Vai, como bebê, sofrendo. Vai crescendo, sofrendo, chorando. Sempre as misérias imperando. A diátmica, já expliquei, para o bebê, como não tem ainda uma consciência mais desenvolvida, não tem muita influência na mente, é mais no corpo. Sofre as misérias materiais, a átmica, as doenças. Depois, quando vai começando a entender um pouquinho mais as coisas, começa o sofrimento causado pela mente também. O adolescente, a maior miséria dele é a miséria causada pela mente. A miséria é causada pelos parentes, pelo pai, pela mãe, todo mundo contrariando. Ele quer. É a mente que pensa, sente desejo. Ele quer tudo, mas ele não pode fazer nada, porque não deixam de fazer, não tem liberdade. Aí ele fica muito bravo, contrariado. E o bebezinho sofre também a didática cleixa. Quantas vezes a mãe não dá um vacilo no inverno, chega ali, puxa, deixa eu colocar mais uma blusinha nele, nela, deixa eu colocar mais uma touquinha, porque ela está roxinha de frio. É a didática. São os fenômenos naturais, a influência da natureza material, são os excessos, frio, calor, são os excessos. Quem não sofre? Desde criancinha, desde adolescente, desde adulto.
E só vai incrementando com a maturidade, a velhice. Aí quando chega na maturidade, aí acha que é bom. Agora sou forte, mas quem é forte? Quem é esse ser humano que está livre das misérias causadas pelos fenômenos naturais, a didática, a klecha, as misérias causadas pela mente e pelo corpo, as doenças, os desejos que não são satisfeitos, a ansiedade. A doença dessa área é a ansiedade. A ansiedade significa mente descontrolada. A mente quer coisa que não consegue ter, sofre por isso, frustrada. Não é assim? É assim? Quem está livre? Não estava livre quando pequeno, como adolescente, não ficou livre quando dono de si, senhor do próprio nariz, maduro, estava sofrendo do mesmo jeito e não tem como parar. Não tem como parar. A gente admira muito a ciência material, o avanço material. Quem deu jeito até hoje nas misérias materiais? Causadas pelo corpo e pela mente, causadas pela influência externa da nossa convivência com outras entidades vivas, desde as serpentes aqui, até o mosquito, até a sogra, até a mãe, o pai, o patrão, o governo. Quem ficou livre até hoje? Quem resolveu tudo isso? E as causadas pelos fenômenos naturais. Quem controlou até hoje? Furacão, terremoto, maremoto, tsunami, frio intenso, calor intenso, chuva intensa, falta de chuva, seca. Quem controlou até hoje? Quem controla isso? Onde está o nosso poder? Então, Jama Nascimento, viagem, doença, Jara, a velhice. Aí começa, piorou. Aí piora. Com a velhice, tudo só vai piorando. Não é não? Não tem arranjo para resolver essa parada aí. Não tem arranjo. Não tem o que resolva. O que resolveu até hoje? Quem resolveu até hoje? Quem se livrou da velhice até hoje? Quem se livra da velhice? E quem gosta de envelhecer? Quem está velho, todo satisfeito? Se falar que é mentira. É mentira. O ser humano é tão descarado que quer dizer que está feliz, que está bem, que está tudo certo. Está nada. Está nada. O cabelo está caindo, está ficando branco. O dente está caindo, o fígado está parando de funcionar. As representantes do diabo, as diabetes, estão só aumentando, o colesterol está, a barriga está crescendo. Não, todo mundo, se fosse normal isso, se todo mundo achasse que está tudo certo, não deveriam se matando nas academias para ter barriguinha de tanquinho, não é assim? Não tem jeito, minha gente, nós temos que ser realistas. Dentro desse mundo material, ou dentro desse universo material, por mais elevadas que sejam as qualidades materiais de alguém, ele deve sofrer condições tais como nascimento, morte, velhice e doença. Não adianta. Então, a única realmente tomada de atitude correta é tentar resolver esse problema aí, o problema do nascimento, que está sempre embasado nas misérias materiais, da velhice, da doença e da morte. Aí para fechar, depois de toda a frustração, uma vida de frustração, né?
A mente descontrolada sempre desejou a vida inteira e nunca esse desejo foi satisfeito. Então já está envelhecendo frustrado. Todos estão, todos. Quem fala que não está é mentiroso, está mentindo. Está mentindo. O ser humano tem que ser honesto consigo mesmo. Não pode ser demagogo, não. É uma vida de frustração e de sofrimento e de misérias. Nunca ninguém consegue o que quer. Como que vai ser feliz? Nunca ninguém se livra das doenças. Como que vai ser feliz? Nunca ninguém se livra da velhice. Como que vai ser feliz? E aí, para fechar, tem alguém muito satisfeito dizendo, ainda bem que eu vou morrer? Ninguém quer morrer, todo mundo morre, como é que vai dizer que é feliz? Mentira, descarada, deslavada, ou não é? E não tem bom, nem nos planetas celestiais, nem nos planetas intermediários, nem nos planetas raça-tala, infernais, inferiores. Patava louca, rada louca. Em lugar nenhum. Então nós temos que ouvir essa filosofia que revela a verdade. Como se livrar de tudo isso? Conhecendo a verdade. Jesus Cristo foi direto no assunto. Conhecereis a verdade vos libertará. E Cristo falou a mesma coisa. Eu sou a verdade que deve ser conhecida, que você conhecendo, acabaram-se todos os problemas. Sai da ilusão, conhece a realidade das coisas. Isso é a consciência de Cristo. Isso é conhecimento da verdade absoluta. Então a verdade começa quando nós começamos a entender que a alma é eterna, ela não morre. Nós não somos esses corpos. A alma é sati, eterna, é tite, não é ignorante, plena de conhecimento e é ananda. É feliz por natureza, anandamaya vyasa. A alma é eternamente consciente, isso é conhecimento, e feliz. Consciente e feliz. Feliz de verdade, bem-aventurada. Mas ela tem que resgatar tudo isso. E isso começa resgatando a consciência pura de que nós não somos esses corpos. A ação pura de agir como alma e não como corpos materiais. E de se satisfazer com o prazer transcendental, o prazer espiritual, que é eterno, não material, não é açúcar, não a felicidade que acaba com a morte, não as realizações que acabam com a morte, não a identificação que acaba com a morte, a prana, quando a alma sai do corpo, quando a alma sai do corpo, Deha. Você pode até chegar ali, a alma acabou de sair do corpo, o corpo está quentinho, tem todos os ingredientes, está normalzinho, legal e tal. Às vezes até tem muita gente que morre muito jovem ainda, né? Forte, ativo. Mas abandona o corpo, morre. Porque não tem nenhuma situação segura. Não é porque alguém é jovem, forte, próspero, bem-sucedido, bem educado, que ele não vai morrer. Então alguém pode morrer assim. A pranasya vai derraciar. A alma saiu do corpo. O outro pode chegar ali, até um entendido, um doutor, um médico que compreende muito bem como funciona o corpo, pode chegar ali e falar, vamos, levanta, vamos lá. Não vai acontecer nada. Não vai. Quem estava ali, a personalidade que existia ali, a alma, ela saiu dali. Ali não tem mais nada que se possa fazer. Levanta o braço dele, vamos, ô João, tal. O braço cai de novo. Não tem mais vida. A vida é alma. Mas o corpo está certinho, está tudo completinho, está até quente ainda. Por que ele não vive? Ele vive. Porque nós não somos esses corpos, gente. Nós somos almas espirituais. E ali a alma saiu. E quando saiu, saiu. Acabou a vida daquele corpo. A vida continua
ele como alma. Isso que nós temos que entender, é isso que Prabhupada está falando. Portanto, Krishna diz que este mundo material é simplesmente miserável. A gente quer negar isso do Kalayana Shashvatam. Entender isso é entender a verdadeira perfeição, é alcançar a perfeição mais elevada. Então é isso que nós devemos fazer, como Krishna explica no Bhagavad Gita. Esse verso aqui é o verso 15 do capítulo 8, alcançando o Supremo. Manu Petya Punarjama do Kalayana Shashvatam. Nagruvani Mahatma Sansiddhi Paramangata. Sansiddhi Paramangata. Compreender isso é alcançar a mais elevada perfeição. Então, o que Krishna falou no Bhagavad Gita, nesse verso que o Prabhupada citou aí? Está falando isso. Mas aquelas grandes almas, Mahatmas, que são yogis em devoção, ao deixarem a Briti, na hora da morte, esses presentes corpos materiais, elas não voltam a nascer nesse mundo temporário e miserável. Por quê? Porque elas alcançaram a mais elevada perfeição, elas desenvolveram o conhecimento verdadeiro das coisas como elas são. Elas passaram a vida como? Seguindo pessoas realmente avançadas e inteligentes, sábios, realmente eruditos, yogis em devoção, autorrealizados. Alcançaram a mais elevada perfeição. Então, isso é o que fala o Skanda Purana, que nesse mundo material é assim mesmo. Sansaras Mima Agore, Jamamrityu Samapune, Pujaram Vasudeva Sya Tarakam Vadibhismritam. Tarakam Vadibhismritam quer dizer, essa é a opinião ponderada de todos os homens de conhecimento, de todas as pessoas santas que realmente têm realização das coisas como elas são, entendem. Então eles falam que esse mundo material, que é pleno de escuridão e ignorância, como falávamos ontem, e Prabhupada falou aqui, Padam Nateshan, como falou para lá da Maharaja, é um perigo a cada passo. Para se livrar desse perigo, para se conseguir realmente se livrar desse mundo de escuridão e ignorância, cheio de misérias, que começa com o nascimento, é incrementado durante a vida e super incrementado na hora da morte. Sansaras Mimahagore. Para se transcender esse ciclo de nascimento e morte, para sair desse mundo de escuridão e ignorância, misérias materiais, sofrimentos infindáveis. A única saída é Pujanam Vasudeva Sya. A única saída é como alma adorar a alma suprema, servir Vasudeva, que é tudo. Vasudeva Sarvamiti. Quem toma essa atitude é Mahatma, é a grande alma. A única saída é essa, não tem outra. Por isso que o Prabhupada fala aqui. Logo, com o movimento da consciência de Krishna, proporciona ao ser humano a oportunidade de escapar deste mundo material, simplesmente cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, cantando o Mahamantra Hare Krishna. Então esse movimento é a maior bênção para toda a sociedade humana. Então, estamos aqui distribuindo a maior bênção para toda a sociedade humana. Essa compreensão, temos que seguir essas autoridades. Tarakava de bispo, a opinião de pessoas realmente inteligentes e estáveis, os devotos puros de Krishna, os acharyas. Adorar Vasudeva, servir Vasudeva, desenvolver o conhecimento de Atma Tattva, de si mesmo como alma, e a relação amorosa com a alma suprema. E aí nós vamos acabar com todos os nossos problemas dessa existência material. Se não, pode citar até nesse nível aqui, dessas grandes personalidades, mas estão tendo que ter o infortúnio de sabor de estar num corpo de ave, tendo que cair como o Sobarimuni caiu
da posição elevada que se encontrava como yogi autocontrolado, porque aqui a miséria só acaba quando nós voltamos ao lar, voltamos ao Supremo, quando nós desenvolvemos o conhecimento da mais elevada perfeição, Sansiddhi Paramangala, como grandes almas, como as grandes almas têm essa realização, que não são esses corpos, que esse mundo é temporário e miserável, perigoso, e que a meta da vida é voltar ao lar, voltar ao Supremo. É só isso. Esse é o resumo dessa história aqui. Essa é a meta que nós devemos trilhar, buscar, e com muita garra, com muita determinação, com muito entusiasmo, porque só assim nós conseguimos realmente sucesso nessa existência material como seres humanos. De outra maneira, só ilusão, só sofrimento, só degradação, só miséria. Prisão na roda do samsara, o ciclo de nascimentos e mortes. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam